Vamos retomar as nossas atividades, um bom retorno a todos, e continuaremos com o nosso simpósio, convidando agora o próximo palestrante, o Dr. Pinataro Neto. Dr. Neto é cirurgião dentista, mestre e doutor em odontologia na área de fisiologia oral. Especialista em prótese dentária, ortopedia funcional dos maxilares, dor orofacial e DTM em acupuntura. Professor universitário de prótese fixa, fundamentos de oclusão na FHO Uni Araras, São Paulo. Presidente do Instituto Brasileiro de Fisiologia Oral e, dentre as terapias integrativas práticas complementares, é especialista em acupuntura, pós-graduado em acupuntura pelo The World Federation of Acupuncture Maxibustion Societies, meditador Vipassana, Kung Fu e Qigong, Pequim, 2012. Convidamos o Dr. Neto para a palestra. Por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Muito bom estar com vocês aqui. Eu tenho que começar agradecendo a Deus, agradecendo as pessoas que me convidaram para essa palestra. Agradecer principalmente a minha esposa, porque eu tive uma crise renal. Eu vim dar um curso aqui anteontem, e eu tive uma crise renal na quarta-feira, e pensei que eu não conseguiria vir, porque nós trouxemos o material do curso de carro, e ela veio guiando a viagem toda. Agradecer também a Alessandra, que, com muita paciência, nós poderíamos modificar os slides até o dia 24. Eu modifiquei até ontem, 11 horas da noite, e eu fui mandando para ela. E agradecer também o pessoal do Capo, que fez uma cirurgia espiritual em mim, porque eu estava realmente bem debilitado, e vou mostrar para vocês hoje o resultado dessa cirurgia espiritual. Então, eu deveria ficar agradecendo o dia todo aqui, mas temos que ir com a aula, né? As palestras anteriores foram muito maravilhosas e mostraram para nós, né, o professor Sérgio falou dos 22 bilhões de almas que vivem no nosso orbe. Ou seja, estamos todos no mesmo barco. E todos ligados por ressonância a problemas e limitações de nossa alma. O sofrimento é uma delas, né? Então, nós precisamos entender o porquê e como tratar disso. Porque a primeira coisa que passa é, se estamos aqui, 22 bilhões de almas, onde estão as outras? Por que eu estou aqui? E para onde eu vou depois? Se nós ouvimos assim, vem um planeta de expiação, de sofrimento, e vai passar por aqui, pegando todas as almas de baixa energia, você fala, não, eu não posso, eu tenho que ficar aqui. Eu não posso ir. O que eu tenho que fazer para ficar aqui? Gera um apego e gera também um sofrimento, porque pode não acontecer. Por outro lado, se você sabe que é um planeta de luz, aí você já quer arrumar as malas, né? Para poder ir para lá. Mas por que essa necessidade, essa dependência com o externo, se Deus está dentro de nós? Então, o professor Sérgio falou também sobre a emanação da nossa energia, emanação da nossa alma, emanação do nosso espírito, e as tentativas que existem para captar, além das nossas imagens físicas, das nossas emanações espirituais. Porque o nosso biocampo, esse campo que pertence a essa nossa encarnação, ele se constitui da nossa parte física e de nossa parte espiritual. E ele disse também que essa emanação de luz, formada por nossa própria luz, no espectro visível, né? Porque você vê meu corpo no espectro visível, mas nós temos emanação de calor no infravermelho, nós temos emanação de ultravioleta, biofótons, nós temos os nossos hormônios, ferormônios, nossa voz. A nossa voz muda conforme nosso estado psicoemocional. Nós trememos quando estamos com medo. Então, a somatória de tudo isso, por que é tão importante? Por que observar isso? E vou falar um pouco sobre isso também, hoje, sobre essa possibilidade de visualizar algo, como se fosse um
visualizador do campo energético. Entender o que é isso também. Muito bem, então vamos à nossa viagem, porque ela é curta e eu vou tentar... O pessoal de Minas fala que eu sou movimentado, então vou tentar ficar nesse púlpito aqui sem me mexer, mas o Sérgio já me liberou, se quiser ir lá para frente, pode ir. Muito bem, então. Bioletografia digital, vamos entender o que é isso durante a palestra. Muito bem. Isso são as famosas zonas azuis, zonas onde as pessoas que nelas vivem por muito tempo, em média 100 anos de idade. Mas, além disso, o mais importante e o mais interessante não é apenas a questão do quanto essas pessoas vivem, mas como elas vivem. Porque a primeira coisa que nos chama a atenção é a alimentação que essas pessoas têm. Alimentação mediterrânea, alimentação natural, alimentação sem agrotóxico. Mas isso é uma pequena parte, porque a parte mais interessante é o relacionamento social que elas têm, o relacionamento da comunidade, a espiritualidade que essas pessoas têm. Elas não fazem ginástica, musculação e nada disso. Elas fazem exercício comum, trabalham plantando, colhendo, descansando, uma vida simples e natural, e que produz o quê? Uma manifestação de uma vida longa. É o epigenético, é o que está em volta alterando. E aí vem outras questões. Será que elas nasceram nesse local à toa ou por ressonância acabaram indo para esse lugar? De qualquer forma, nós temos escolhas em nossa vida. A dualidade está presente em tudo. O professor Sérgio falou de Imhotep, o construtor das pirâmides, o engenheiro médico que desenvolveu 48 patologias e que também era Hermes Trismegisto, das leis herméticas, das 7 leis herméticas, que uma delas é a polaridade, o yin e o yang, a noite e o dia. E no nosso caminho, nós podemos escolher o caminho da harmonia e o caminho da desarmonia. Mas até que ponto nós escolhemos? Se a minha mente consciente representa apenas 5% do todo, daquele iceberg que o professor Alexandre mostrou para nós, Alberto mostrou para nós. Então, até que ponto somos nós que fazemos nossas escolhas, se a maior parte da nossa consciência está no inconsciente? E nós podemos escolher esses caminhos. Um caminho mais natural ou um caminho mais tecnológico. A tecnologia trouxe para nós muito conforto. Estamos aqui todos, com projeção, com Wi-Fi, com roteadores, com celulares. Mas isso também tem um custo, e nós precisamos entender o que tudo isso nos afeta e como equilibrarmos tudo isso. Porque nós podemos viver dentro de uma redoma aparentemente perfeita. Eu posso comer lá meu alimento natural, eu posso fazer minha meditação, eu posso fazer minhas terapias, eu posso fazer minhas escolhas, mas, no fim, sempre é a nossa mente que vai decidir o nosso caminho, a nossa ressonância. Porque a mesma coisa que acontece comigo e que acontece com você causa efeitos diferentes, porque eu reajo diferente. Aquelas sensações são identificadas e eu julgo e classifico. Ela é boa, ela é má. Se ela é má, eu quero distância. Se ela é boa, eu quero para mim. E, no fim, isso sempre gera sofrimento. Muito bem. Então, a partir de nossas escolhas, como isso impacta em nossa vida? Na medicina ayurvédica, de 6.000 anos atrás, Samprati significava purificação. Então, existem 6 níveis dentro da medicina ayurvédica da perda de nossa saúde. E a última delas, começando de trás para frente, é quando surgem os sintomas, porque eu já estou perto de um estágio terminal. Todos os planos de saúde, eles se baseiam em você começa a sentir algo e procura um médico. Mas quando você está sentindo algo, muitas outras coisas já aconteceram antes desse estado. E era com isso que eles se preocupavam. Por quê? Antes do aparecimento de sintoma, existe um acúmulo de toxinas no corpo. Por isso, hoje em dia, tantas terapias se baseiam no quê? No detox. Limpando toxinas físicas, emocionais, energéticas, espirituais. Mas quem gera essas toxinas? E o nosso corpo, ele tem um sistema detox,
para eliminar as toxinas. Por que ele não consegue eliminar todas? Por que tanta toxina? Porque essas toxinas, elas não são totalmente limpas, porque o nosso sistema metabólico está comprometido. Por quê? Sempre nossa mente. Eu sou dentista, então vou dar um exemplo prático para vocês. Na hora de comer, eu vou lá e pego meu celular. E começo a comer, vendo as notícias do celular. Mas eu tenho que mastigar 40, 50, 60 vezes. E eu não faço isso porque eu estou distraído. E aí eu engulo essa comida em pedaços. Quando você mastiga um alimento e ele fica com 1 milímetro de diâmetro, o seu estômago digere ele em até 2 horas. Se ele fica maior do que 1 milímetro, 3, 4, 5 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, o seu estômago às vezes demora 6 horas para digerir esse alimento. E quando você vai para a próxima refeição, tem alimento ali ainda. Ou seja, você não consegue digerir. O ácido clorídrico também diminui com a idade. Então, vejam o problema que você está causando para si próprio, porque você não está em paz, a sua mente está inquieta, está distraído. E assim, todas as coisas acontecem. Muito bem. Então, pensando nisso, quanto mais cedo, quanto mais precocemente eu determinar o fato que está me fazendo trazer esses desequilíbrios, mais precoce e mais preventivo eu vou ser, a ponto de vocês verem eles falando que, na verdade, é na nossa mente, é no nosso espírito que está a raiz de tudo, lá em cima. Tá? Muito bem. Como que os antigos mestres das medicinas tradicionais faziam isso? Para ser precoce. Porque na China, o médico recebia para não deixar você ficar doente. Se você ficasse doente, ele não recebia. Então, métodos de diagnóstico da língua, do pulso, foram desenvolvidos para que eles soubessem problemas que estavam em estágios iniciais, não nos estágios finais, que aí é muito mais difícil de você tratar. E os nossos microsistemas, a orelha, as mãos, os pés, são como os terminais de computadores que nos mostram as alterações ocasionadas por esses desequilíbrios. Muito bem, então a bioeletrografia seria uma técnica para visualizar essas alterações físicas, psicoemocionais, energéticas, espirituais, num nível bem precoce, para que eu pudesse ter um norte, um rumo de como proceder, de como seguir. Muito bem, vamos entender então o que é essa bioeletrografia. A bioeletrografia é uma emanação luminosa, chamada efeito corona, produzida pela colocação de um objeto numa fonte de alta tensão. Tá? Então, quando você coloca esse objeto nessa fonte de alta tensão, esse objeto aterra essa fonte e elétrons saem desses objetos, ionizando o ar que está em volta, produzindo um brilho. Isso é realizado em metais, minerais, animais, vegetais. Todos os objetos que você colocar ali produz esse tipo de emanação, também conhecida como efeito Kirlian. Tá? Muito bem. A questão é que uma pessoa ou um animal, quando com algum tipo de alteração física, psicoemocional ou espiritual, produz uma alteração biológica que altera esse efeito corona. Então, o brilho produzido se altera de acordo com o estado físico e psicoemocional. Muito bem. E aqui nós temos uma produção desse fenômeno obtido a partir das pontas dos dedos. Mas por que pontas dos dedos? Bom, nós falamos da língua, nós falamos da orelha, nós falamos dos pés e das mãos. As mãos também são um microsistema, onde eu tenho o espelhamento de todos os órgãos e sistemas aqui. Mas nós utilizamos um microsistema coreano chamado Sujok, onde, por fractalidade, tudo que tem no corpo está na mão, mas também estão nos dedos, estão nas pontas dos dedos, vocês vão ver. E as pontas dos dedos são as regiões onde nós mais temos circulação, microvasos capilares, glândulas sudoríparas, terminações nervosas e canais de acupuntura.
Canais de acupuntura estes, eu vou falar sobre isso na parte da tarde, mas que hoje já existe um candidato anatômico para os canais, que é o tecido conectivo, principalmente composto de colágeno. Então, nós temos estruturas microtubulares no corpo, por onde trafegam energia e informação, que é muito similar aos propostos pelos chineses no passado. Como vocês veem aqui, ó, nas mãos eu tenho toda a representação de órgãos e sistemas, mas também nas pontas dos dedos também. E se você medir com o ohmímetro, que é um medidor de resistência elétrica, você vai ver que os pontos de acupuntura têm uma estrutura que favorece o fluxo de elétrons, tem menor resistência elétrica. E a própria estrutura do canal, desses microtúbulos que passam que atravessam o nosso corpo, também são formados por proteínas condutoras de elétrons. Muito bem. Então, pensando nisso, nessa tentativa de obter uma visão dessas estruturas psicoemocionais, o que nós podemos fazer? Porque não existe equipamento ainda que possa fotografar o que nós chamamos de aura. Aqueles campos energéticos que os mestres tibetanos, que os sensitivos veem, que é a emanação do corpo, ela não pode ser fotografada ainda. Para a fotografia dos biofótons, ditas pelo professor Sérgio, existem equipamentos que podem captar os nossos biofótons, que nós emanamos naturalmente. Só que esses equipamentos são extremamente caros e as condições de obtenção dessas fotos são muito restritas em laboratórios. Então, desenvolveu-se técnicas, a bioeletrografia é uma, que amplificam esse campo a ponto de você conseguir visualizar o estado dessa matriz biológica mais facilmente. E uma delas são os equipamentos de bioeletrofotografia, onde, quando você toca o eletrodo, por esse eletrodo aqui, esse vidro que vocês viram aqui, tá vendo? Tem um vidro aqui, onde você toca com o dedo. Esse vidro, na verdade, ele é um dielétrico, o vidro está aqui, ó. Por baixo do vidro corre uma tensão de mais ou menos 4.000 volts, ele pega os 5 volts do computador, uma bobina de Tesla eleva essa tensão, baixa a amperagem, passa por aqui. Ele cria um campo magnético, quando você toca no vidro, esse campo é aterrado e elétrons são extraídos dos dedos. Esses elétrons percorrem a placa por deslizamento e é feita uma foto. Essa foto obtida, ela é o resultado do contato dos elétrons que saem do nosso corpo, que são invisíveis, mas que ionizam o ar que está ao redor do dedo, produzindo um brilho, como o raio. O raio, também chamado de efeito corona, é o brilho produzido pelos elétrons quando ele atravessa o ar da nossa atmosfera. E o brilho é produzido. E uma foto é feita de um processo dinâmico. Ou seja, o que eu estou vendo aqui, elétrons saindo pelos dedos. Mas por que eu tenho locais que parece que não sai nada? E locais que saem mais? Porque se você fosse um elétron, você sairia por onde? Como que vocês foram para o banheiro? Pelas portas. Por que demorou? Porque tinha muita gente. Então, às vezes, eu tenho congestionamento nos canais. Eu tenho excesso de elétrons, falta de elétrons, elétrons que saem em harmonia, elétrons que saem em confusão, espelhando o estado interno, produzido pelas minhas condições espirituais, psicoemocionais e físicas. Muito bem. Então, quando você toca o eletrodo, os elétrons saem, esses elétrons tonificam os elétrons que estão em volta dos átomos do ar, aqui o oxigênio. Esse elétron dá um salto quântico, vai lá para fora, nas camadas externas. Quando ele volta para o lugar, ele solta um fóton. E esse fóton é fotografado. Mas, na verdade, tudo isso daqui é um espelho do que está acontecendo aqui, pelo fluxo de elétrons que sai do dedo, que é um reflexo do que está acontecendo dentro do meu corpo. O polegar, por exemplo, na parte de baixa, é a representação da tireoide. Depois você tem os dentes, órgãos do nariz, ouvido e garganta, córtex cerebral, cada dedo relacionado com um órgão e com um sistema. Se você fizer esse experimento com uma moeda,
vai ver, por exemplo, aqui as mãos, né, tocando um vidro condutivo, e aqui uma moeda, que eu estou mostrando a alteração do brilho, porque eu estou alterando a tensão aplicada. Então, não é o campo energético da moeda que está mudando por conta dela, mas pela tensão que foi aplicado no campo, certo? Ou seja, essa luz que nós vemos aqui não é a nossa aura, mas ela é um reflexo indireto do estado da nossa matriz, que se modifica por conta do nosso estado psicoemocional energético. Muito bem. Então, isso surgiu há muito tempo, eu vou ser rápido, porque tem bastante informação. Isso surgiu, foi Lichtenberg, foi um alemão, que ele dava choque em polvos, e ele via que a marca dos polvos ficava no granito, e ele via essa marca. Depois, Tesla batizou esse efeito de efeito corona, e aqui o padre Landel de Moura, de Porto Alegre, foi o primeiro no mundo que fez o registro desse efeito em papel. E chamou esse brilho obtido de perianto. Nem precisa dizer que a igreja expurgou ele, né, coitado? Não podia ser diferente, né? Mas ele foi inventor do rádio também. Não foi Marconi, foi ele. Mas essa é uma outra história. E o casal Killian, que batizou o nome, ficou conhecido porque divulgou isso no mundo, e foram os primeiros a observar que, durante estados patológicos, esse brilho mudava. Então, o paciente que teve pneumonia, ele falou, puxa, o que aconteceu? O estado normal estava assim, a pneumonia estava assim, então isso muda de acordo com o estado físico da pessoa. E aí começaram a ter mais cuidado e observar, e as experiências continuaram. E aqui em Curitiba tem um gênio chamado Newton Milhomes, que era de Brasília, depois veio para Curitiba, que foi um dos maiores desenvolvedores dessa tecnologia, criando um sistema que fotografava através de filmes Agfa, e criou uma tabela de conhecimento sobre isso, relacionando esse fenômeno com o estado físico, psicoemocional, energético e espiritual, onde, por exemplo, esse brilho amarelo aqui significava o grau de mediunidade da pessoa. Enfim, né? Aqui também, vocês podem ver, uma emanação em formato de coqueirinho, que se relacionava, por exemplo, com problemas infecciosos no setor daquela região, daquele microsistema. Então, uma tabela de referência entre o estado físico, psicoemocional e energético. E aqui, o professor Peter Mandel foi o primeiro a criar um sistema digital. Ele fazia, então, bom, se eu tenho um microsistema, então, se eu fizer uma fotografia Killian, da mão, e eu sei que na mão eu tenho todos os órgãos e sistemas, então eu vou fazer dos pés e das mãos, e criou um aparelho que fazia o registro dos pés e das mãos, e com isso ele sabia a condição física e emocional dos pacientes. O professor Krotikov falou, bom, então vamos tentar uma coisa mais fácil, menos invasiva e mais prática. E aí ele desenvolveu um equipamento, distribuiu esses equipamentos em hospitais e centros de treinamento, e começou a fazer registros das pontas dos dedos. E criou uma tabela de relacionamento onde cada dedo foi setorizado e relacionado com um órgão e um sistema. Como eu falei para vocês aqui, polegar, por exemplo, glândula tireoide, córtex, olho, etc. Então, fazendo assim uma comprovação clínica dos setores. Se a pessoa vinha com pneumonia, fazia o registro. Se a pessoa vinha com outro problema, fazia o registro. E ele foi associando as alterações com os órgãos e sistemas. Isso aqui é um exame que eu estou fazendo, minha filha. Então, o exame é feito em pé e obtido a foto dos 10 dedos de uma forma muito rápida. Mais ou menos 1 minuto você consegue fazer o registro dos 10 dedos das mãos. O computador ele já faz a setorização e faz análise através do tamanho do brilho, da intensidade desse brilho e das características de harmonia ou não. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver, aqui nessa parte de baixo, aqui, do baço, sistema urogenital, adrenais e pâncreas, eu tenho uma região meio bagunçada, meio confusa, meio entrópica, porque esses órgãos estão assim, bagunçados, entrópicos. Então, aqui você tem uma região mais harmônica,
de funcionamento normal. Isso pode acontecer de forma transitória ou de forma crônica. Então, se eu faço vários exames e, por exemplo, essa pessoa descansa um dia e no outro dia essa região está normal, ok. Mas se no outro dia essa região continua entrópica, no outro dia continua entrópica, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. E aí, aqui vocês veem a mesma imagem em tons de cinza, veja com a região de baixo aqui é bem diferente da região superior, a emanação é confusa, mas, passando por uma terapia, por exemplo, em pouco tempo, aquela região se normaliza, porque aquele órgão se normalizou. Eu, por exemplo, tive uma crise de rins. E o rim, na medicina chinesa, tem a ver com medo. E depois vou explicar por que foi esse medo e a importância das emoções no nosso estado físico. E também, por que não, as condições espirituais. E também, por que não, as condições de outras vidas. Então, tudo está entrelaçado. Porém, a visualização é indireta, através das alterações que ocorrem no meu corpo. Quando eu fico com medo, adrenal, o batimento cardíaco, tudo muda. E essas alterações, você não fica com aquelas tensões musculares aqui, quando fica tenso. Isso tem a ver com os canais de acupuntura, que se bloqueiam, e o fluxo de informação não passa. Nós vamos ver isso à tarde. Muito bem, então, serve de biofeedback para falar, opa, tem alguma coisa errada. O que eu posso fazer? Como que eu posso modificar isso? E o programa pega todas essas informações e criam abas amigáveis de fácil entendimento. Porque aqui eu estou vendo uma situação que pode ser traduzida de uma forma mais simples. Então, todas as informações coletadas nos dedos são apresentadas em formas de abas. O campo de energia. Vejam que aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma região meio bagunçada. É próstata, sistema respiratório. Os chakras mostram a nossa condição psicoemocional. De acordo com o tamanho do chakra, mais energia, menos energia. De acordo com o desvio do chakra, se é para a direita tem um significado, para a esquerda tem outro significado. Para a direita, ele vai para a parte pessoal íntima. Então, quando eu tenho algum problema lá fora, do lado esquerdo, que é a parte social, ele corre para o lado direito. Nós nos fechamos dentro de uma concha. Nós não vamos em direção aos nossos problemas, nós fugimos dos problemas. Então, se o problema ocorre no trabalho, por exemplo, a parte energética se resguarda na parte interna. Se o meu problema é interno, eu busco solução ou socorro no mundo externo. Isso é visualizado através dos chakras. Aqui eu vejo o nível de energia, o nível de estresse, o nível de equilíbrio do corpo, e aqui eu vejo, num gráfico em formato de pizza, a distribuição da energia pelo corpo. Então, eu tenho um nível energético, e aqui nesse gráfico aqui, o verde seria uma região ideal, o amarelo seria uma região de excesso, e o vermelho uma região de deficiência. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho deficiência na parte cardíaca, e aqui eu tenho um excesso na parte de fígado. Eu consigo visualizar isso e posso tentar entender o que está acontecendo. Por que fígado? É uma intoxicação? É raiva? Apesar que a raiva também é uma intoxicação, né? Mas qual é a causa? E aí o terapeuta vai buscar o entendimento, a pessoa consegue compartilhar, participar dessa visualização, porque é muito amigável, e isso serve também de conscientização para aquela pessoa. Putz, será que eu não tenho que ir um pouco mais devagar? Será que eu não tenho que mudar alguma coisa? Como mudar? Como fazer isso? Muito bem. Aqui nós temos uma aba que são os canais de acupuntura, onde eu tenho o nível energético dos 12 canais de acupuntura obtidos através desses registros bioeletrográficos relacionados com esses 12 canais energéticos. Então, eu tenho, por exemplo, em vermelho, sempre o mesmo modelo, em vermelho, canais energéticos que estão com carência de energia, canais verdes que estão normais e canais amarelos que estão em excesso. E eu posso trabalhar isso da forma que eu quiser, com acupuntura ou com outra técnica qualquer, e depois medir novamente e visualizar o resultado da terapia. Aqui, então, existem protocolos de registro. Por quê? Eu vou lá, faço a minha medição, está tudo bem,
E aí eu falo, não, pera um pouquinho, vamos forçar esse organismo. Vou fazer esse cara fazer um exercício, causar um estresse cardiovascular, e depois eu vou medir de novo, porque daí eu vou conseguir ver. Em vermelho, eu tenho aquele gráfico bonitinho, vermelho, está tudo bem, tudo no verde, mas quando eu forço essa pessoa, olha lá, eu pego aqui tireoide em excesso. Ou seja, basta eu usar a energia dele, e o nível energético baixar um pouco, que ele vai mostrar para mim os pontos fracos desse organismo. Acho que parou de ir para frente. Aí, os pontos fracos, os elos fracos. Então, no protocolo, eu faço o registro da pessoa normal, basal, e faço, por exemplo, sobre estresse, para entender melhor que organismo é aquele e quais são os pontos fracos daquele organismo, para que eu e ela possamos trabalhar no problema, fortalecendo o elo ou suavizando a tensão em cima desse elo. Muito bem. Então, aqui vocês podem ver, na esquerda, uma pessoa que fez o exame, estava tudo bem, só que essa pessoa não tem a vesícula biliar. Faz o teste de estresse, mede novamente, e o local da vesícula biliar, pumba, tem uma falha energética, porque a energia dela foi solicitada e ela não conseguiu mais equilibrar aquela região da vesícula, que é, na verdade, um canal energético, né? Não é mais a vesícula física. E nós podemos ver assim, então, pontos a trabalhar, pontos a tratar, pontos a realizar algum tipo de terapêutica. E o mais importante também é que serve de guia para o estilo de vida, né? Se eu estava assim, dependendo das minhas ações, muito citadas nas outras palestras, sejam elas em níveis que forem, vão causar um impacto mensurável pelo equipamento e que pode servir de orientação e de guia para que ocorra mudança. E a pessoa começa a mudar o estilo de vida, muda a alimentação, muda começa a fazer exercícios, mas o mais importante, muda dentro de si algo, ajuda a mudar o mindset, a raiz do problema, seja ela no nível consciente, inconsciente ou espiritual. Aqui, por exemplo, uma condição basal, eu fiz uma medição, isso foi em mim mesmo. Depois, exercício físico, andando de bicicleta. Vocês veem que após o exercício físico, houve uma melhora. Essa entropia aqui, ó, melhorou. Mas a condição psicoemocional não melhorou. Ficou igual, mudou a parte física. Mas após a meditação vipassana, 1 hora, olha, já teve um alinhamento dos chakras. Então, dependendo do que é feito, dependendo do que é aplicado, em que nível é feito esse estímulo, ocorrem as alterações. Aqui um caso de doença degenerativa. Por que eu coloquei esse caso aqui? Porque o sincronismo do universo, né? Nada acontece por acaso. Esse menino é meu paciente na clínica, eu vi na língua dele um problema de fígado, na região da língua. E o tempo passou, ele voltou depois e falou, doutor, o senhor não tem aquele aparelho lá? O senhor não queria fazer um exame em mim? Eu falei, vamos fazer. Aí nós fizemos o exame, tá? Alguns locais aqui com alteração, com essas falhas energéticas, mas nada muito grave. Aqui, região de fígado, tinha uma entropia. Nós usamos uma técnica que a gente usa um filtro, que é um plástico que é colocado no aparelho, para que você visualize como o corpo deveria ficar se estivesse bem. Então, eu coloquei o filtro para ver como ele ficaria se estivesse bem. E, para minha surpresa, com o filtro, piorou muito a condição. E aí, o que nós fazemos no caso desse? Pegamos aquela região do fígado, que é do dedo médio, e fazemos vários exames do dedo médio, 10, 15, 20 exames. E quando nós fizemos o exame do dedo médio, o que aconteceu? Apareceu uma imagem no setor 3, que é o setor do fígado, parecendo uma ilhota. Está vendo essa ilhota vermelha aqui? E, infelizmente, essa ilhota, ela representa no sistema doenças degenerativas. E ele tinha um adenocarcinoma mucinoso. Qual foi a coincidência do destino? 2 pacientes com o mesmo nome, fiz os exames dos 2 no mesmo mês. O mesmo problema no mesmo lugar. Só que esse aqui, o Alexandre 1,
O médico falou para ele: você vai viver 3 meses, não mais do que isso. E ele acreditou. O irmão quis trazer dos Estados Unidos um médico integrativo. Ele falou: para quê? Eu vou morrer em 3 meses. Se fechou no quarto e lá ficou e faleceu em 4 meses. O outro Alexandre, o Alexandre II, falou: não, eu não vou, eu vou lutar, eu vou fazer tudo que eu puder, eu vou fazer terapia integrativa. Ele fez tudo que você puder imaginar. Hidrocolonterapia, enema de café, biorressonância, alimentação vegetariana, mudou tudo na vida dele. E ele está vivo até hoje, é o dono da nova ciência e está belo e formoso dando curso por todo o Brasil. É lógico que a gente não pode generalizar, mas tudo é importante. Os 2 casos são importantes iguais, porque tudo acontece da melhor forma possível. E mais importante do que viver aqui é a condição espiritual que nós temos real. Então, não tem problema se nós vamos para outro orbe ou para outra encarnação, mas o que importa é a modificação do nosso mindset, é a modificação da nossa frequência, da nossa consciência, e utilizar, seja o que for, seja a saúde, seja a doença, para um crescimento espiritual verdadeiro. Essas são oportunidades que surgem na nossa frente. Porque, às vezes, nada é possível fazer, mas como você trata, a intenção como você faz, isso é realmente importante, porque todos nós estamos interligados. Enquanto eu não olhar para você e ver em você, em mim e eu em você, nada muda. Porque nós somos todos um só. Não tem como, né? É a base de toda a religião. Muito bem. Isso foi a cirurgia que foi feita em mim. Eu estava ruim, sistema urogenital bagunçado, próstata bagunçada, e eu fiz uma cirurgia energética espiritual no capo, porque eles viram como é que eu estava. Né? Esse cara não vai conseguir dar curso para a gente, está morrendo. Vamos fazer um troço para esse cara aí, né? E foi feito. O Sérgio fez a biolitografia antes da cirurgia espiritual e depois da cirurgia espiritual. 10 minutos depois da cirurgia espiritual. E vejam a modificação que houve no campo. A pergunta é, óbvio que mudou, trouxe benefício para mim. Por quanto tempo? O mais importante é entender por que estava assim. Por que a energia de outra pessoa me ajudou? Qual a importância de tudo isso? Qual é a razão disso tudo aqui? E utilizar isso para a transformação. Esse é o verdadeiro insight do problema. Aqui, numa outra vista... Aqui numa outra vista, numa outra paleta, aqui em tons de cinza, aqui em tons coloridos. Olha a região da próstata, região urogenital e depois da cirurgia espiritual. Foi. Biorressonância. Então, muitos de vocês já viram o uso do aurímetro, radiestesia, para avaliar desequilíbrios energéticos. Essa menina apareceu no nosso stand, que a gente participa de feiras e eventos, uma farmacêutica, e o polegar esquerdo dela estava assim, ó, com essa rachadura aqui. Isso é sinal de problema crônico. E ela tinha 11 nódulos na tireoide. Muito bem, benignos, né? Cistos na tireoide, que ela acompanhava há muito tempo. Olha lá, padrão de alteração crônica na tireoide. Muito bem. Feito o exame, essa era a situação do polegar, o que nós fazemos? Várias fotos do polegar para ver se realmente a condição era essa. E aí, fazendo várias fotos do polegar, olha lá, condição repetida, 10 fotos. 10 fotos com problema. Muito bem. O que nós fizemos? Pegamos um frequencial quântico, um líquido que guarda uma mensagem, uma informação de equilíbrio da tireoide, e ela pingou sublingual 5 gotinhas. 5 minutos depois, outro exame, e a região estava normalizada. Tudo bem, muito bacana, mas sempre pergunta, por quanto tempo? Né? Então, por que ela tinha aquilo? O que tem a ver a tireoide? Será que é alguma coisa física, uma dificuldade de manifestação dela como pessoa? E aí ela vai atrás do problema. Isso vai ajudá-la a ter um insight, mas também vai ajudá-la, como o professor Alberto falou, durante essa busca dela. Ela não precisa, eu posso amenizar, eu posso fazer algo por ela. Seja ela
física ou outro tipo de ajuda qualquer. Mas ela tem um insight, ela consegue visualizar a modificação. E isso ocorreu em 5 minutos. Muito bem. Nós podemos também avaliar, a partir de gráficos, essa condição, essa região aqui. Então, o que aconteceu nessa região aqui? O excesso de energia em amarelo, o primeiro no exame está em vermelho, o segundo exame, após a terapia, em azul. Ou seja, aquele nível energético que estava em excesso, ele foi para um nível de normalidade, buscando o verde. E aqui, a entropia, a bagunça, em laranja, o primeiro exame, o segundo exame após a terapia, ou seja, aquela região ficou menos entrópica, mais harmônica. Aqui são amigos que têm essa tecnologia e que usam para fazer medições. Então, aqui cimática, que é aplicação de vibração sonora para tratamento de pacientes. Aqui, biomagnetismo, do professor Ivan Persson. Aqui, o professor Hernandi Leite, ele faz medições de conscienciologia de ectoplasmia, utilizando a bioeletrografia. E, enfim, várias. Aqui o professor Carlos Orozco, do México, que faz aplicação de imagens sagradas e depois observa a influência dessa geometria sagrada no equilíbrio energético e biológico das pessoas. Ele produz cartões de coerência que trazem para o sistema a coerência em sistemas incoerentes, né? Faz muita lógica. O Deepak Chopra faz isso também em workshops. Então, você mede a pessoa antes do workshop, aplica lá uma vivência e mede depois o resultado dessa vivência ou desse workshop. O professor Joe Dispenza também é muito conhecido e faz também isso nos workshops, usando a bioeletrografia como referência, porque é muito rápido de você fazer e observar as modificações produzidas, por exemplo, por meditação, por cromoterapia, técnicas mais sutis. O SUS, nós estamos numa oficina do governo federal, porque o Ministério da Saúde quer aumentar o emprego das PICs no SUS. E a bioeletrografia está sendo cogitada como uma ferramenta de avaliação do reiki e de técnicas mais sutis que a ciência tem dificuldade de registrar. Então, passa a ser uma ferramenta interessante de registro. Isso é muito legal porque existem periféricos que você pode conectar no sistema para medir, por exemplo, água estruturada, a meditação e aparelhos também para fazer tratamento. E essa antena, chamada Sputnik, eu meço o ambiente. Tá? Então, são periféricos que são utilizados para medir o ambiente. Eu tenho um laudo se o ambiente está hiperativo, hipoativo ou normal, ajudando ou facilitando, por exemplo, um trabalho meditativo ou facilitando, por exemplo, um trabalho de produção, por exemplo, que eu tenho que ter um estado ativo mental. Aqui, um trabalho do professor Masaru Emoto, aquele da água, onde ele fez uma cerimônia e foi medida toda a cerimônia com o Sputnik. Vou passar rapidinho, porque eu quero passar uma mensagem final para vocês aqui. Tá? Tudo isso aqui é técnica, aqui usando o aparelho para medir água estruturada, que é uma água que você estrutura, por exemplo, a água fluidificada é uma água estruturada. Então, você mede a água antes de fluidificar, depois de fluidificar, e você vai ver a diferença através desse sensor. Aqui é um emissor de ondas eletromagnéticas de alta intensidade, chamadas ondas milimétricas, tanto para tratamento e reequilíbrio biológico do corpo, como para a estruturação de água. Aqui, um mini BioEL que está sendo desenvolvido para que as pessoas possam usar em casa. O aplicativo do celular já existe, você pode visualizar no celular. Aqui, o emprego do equipamento nas equipes olímpicas e paralímpicas da Rússia. Livros sobre a tecnologia, inclusive nós temos alguns livros aí traduzidos para o português, se vocês se interessarem. Os trabalhos publicados nas universidades, nós temos 5 teses de doutorado aqui no Brasil e mais ou menos uns 400 trabalhos científicos publicados em todo o mundo. Aqui, algumas universidades, como a Unicamp, por exemplo, já adquiriram o equipamento e fazem trabalhos de pesquisa nas universidades. Tem um feito com câncer na Universidade de Barretos, em atletas de elite, câncer de mama
muito interessantes. Depois eu posso passar para vocês, quem tiver interesse, só me procurar. Aqui, avaliando acupuntura e avaliando ansiedade tratada por acupuntura e fitoterapia com a bioeletrografia, tese de doutorado da Unicamp. Aqui, os usuários no mundo, os distribuidores da tecnologia, que é uma tecnologia de fácil acesso, não invasiva, muito rápida, amigável, de fácil entendimento e, o mais importante, reprodutível, né? Você faz vários exames, você consegue ter a reprodutibilidade, podendo avaliar o estilo de vida, a terapias empregadas, a capacidade adaptativa, quanto tempo demora aquele organismo para voltar ao normal depois de estressado. Isso também é importante para manter nossa saúde. E, finalmente, eu gostaria de dizer o porquê meu rim estava tão medroso. Nós estamos fazendo um evento em São Paulo, que é um simpósio de biofísica. Nós estamos trazendo 10 países, 40 palestrantes, eu e a Carmen, que estamos cuidando de tudo isso, e a ideia é trazer biofísicos, principalmente da biologia quântica, universitários, acadêmicos, com filósofos, com profissionais da prática clínica, juntar todos esses bruxos no mesmo evento. Então, não é fácil. A coisa pegou, porque eu sou muito tranquilo, faço meditação vipassana, mas a coisa foi forte. E, para terminar, eu gostaria de dizer para vocês isso, né? A meditação vipassana. A meditação vipassana é uma meditação que foi trazida por Siddhartha, o Gautama, para benefício de muitos, porque todos nós sofremos. O sofrimento, ele é comum a todos, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o intelectual, o não intelectual. Todos nós sofremos do mesmo problema. E o remédio para isso tem que ser universal também. Ele tem que ser barato, ele tem que ser gratuito, ele tem que ser simples, de fácil entendimento, ele tem que ser para todos. E ele deixou um remédio para todos chamado Vipassana, a arte de ver as coisas como elas são. E através desse método de meditação, que é ensinado em centros de forma gratuita, em cursos de 10 dias, onde você não paga nada, nem alimentação, nem estadia, nem nada. É uma ferramenta maravilhosa para mudar o mindset, a nossa mente inconsciente que teima em reagir com apego e aversão a todas as sensações que chegam ao nosso corpo. Então, é uma ferramenta que eu gosto de compartilhar, porque trouxe muito benefício para mim, e eu acho interessante que traga benefício para o maior número de pessoas também. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. À tarde, vocês vão ter que me aguentar de novo, que eu vou falar dos canais energéticos do corpo. Agradecer a boa vontade de todos, agradecer mais uma vez o Capo por nos convidar para poder compartilhar isso com vocês. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado.